Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Tá na Rotina. Aqui nós compartilhamos reflexões e experiências que possam nos ajudar e lhe ajudar na construção da Jornada 2. E se você acredita que o amor ele se constrói nas ações do dia a dia e deseja cuidar desse amor que construiu, esse canal é para você. Tá na rotina toda terça-feira às 19 horas e toda sexta-feira às 19 horas, aqui no canal YouTube Tá na Rotina, o podcast para você que é casado. E vamos começar com o nosso versículo, porque acreditamos que o amor ele é construído mutuamente. Em Eclesiastes 4:2 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, como casal, nós temos que continuar nos fortalecendo e seguindo a nossa jornada mutuamente, um apoiando o outro, mas a base dessa nossa construção, desse nosso relacionamento, ele tem que ser Deus, porque se ele for a base, esse cordão, ele será mais difícil de ser rompido. Deus é a rocha. É uma casa construída sobre a rocha, onde vai bater o vento, vai bater a chuva e a casa permanecerá de pé, diferente da casa que é construída na areia. No primeiro vento, na primeira chuva, ela será levada. E sem Deus, nessa nossa construção do nosso relacionamento, assim como acreditamos na construção de qualquer relacionamento, fica mais difícil, porque a vida a dois não é uma jornada fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. É uma jornada de altos e baixos que constantemente a gente tem que se readaptar, a gente tem aprendizados, desafios. Então, com Deus nesse barquinho, ele nunca estará à deriva. Ele sempre tem um porto a chegar. E que Deus possa nos ajudar nesse episódio de hoje, que é um episódio bem delicado. Verdade. É um episódio que eu confesso a você que eu não estou me sentindo muito à vontade, porque é bem delicado, mas que ele possa abençoar as nossas mentes e nos usar para nos edificar como casal e edificar você também. Trazer reflexão É, e amadurecimento, não somente para nós dois, como para você que está nos assistindo, porque este canal Tá na Rotina é para você, para casal. E nós recebemos de um seguidor nosso um relato, tá? Que está na tela, onde estaremos compartilhando. E esse vai ser o tema de hoje, onde eu, Fábio da Raquel, e eu, Raquel do Fábio, vamos estar conversando, trocando uma ideia e trazendo esse tema que é o seguinte. vamos trazer esse tema com um convite a me levar, te levar e te levar também à consciência desses nossos atos. Não é julgamento, não queremos julgar comportamento de ninguém, até mesmo porque a gente entende que cada casal é único, cada casal tem a sua experiência, tem a sua história, tem o seu modelo de construção. Então, queremos apenas levar você a trazer esses comportamentos que muitas vezes possam ser inconscientes, trazer para o seu consciente para você ter mais controle daquilo que você faz. Então, o nosso seguidor pediu a nós para estarmos trazendo esse tema aqui. Ele começa assim: Fábio, tudo bem, meu irmão? Você e sua esposa poderiam abordar o tema sexo como moeda de troca? Minha esposa costuma me mandar tudo o que vocês publicam
e confesso que admiro muito o conteúdo de vocês. No entanto, preciso desabafar, disse ele. Estou chegando ao meu limite emocional. Sinto que preciso mendigar por um momento íntimo com a minha mulher. Na maioria das vezes, só acontece nos dias de pagamento ou quando há algum benefício envolvido. Isso tem me machucado profundamente. Não me sinto desejado como marido. Me sinto como se estivesse pagando por sexo, como se fosse um cliente e não um companheiro. Ele continua: desculpa o desabafo. Se quiser, pode dizer que sou um seguidor. Não me identifique, por favor. Então, esse foi o relato, como vocês podem estar vendo aqui conosco, de um dos nossos seguidores. E a proposta do Tá na Rotina é justamente essa: trazer temas voltados para casais. Então, se você quer também trazer um tema para que eu e minha esposa, através da nossa história de 19 anos de relacionamento, de aprendizado, de busca em Deus, de oração, jejum, joelho no chão, de estarmos conversando, dialogando para trazer esse tema, para ser um momento de reflexão, não só para a gente, mas também para você, e de aprendizado, pode deixar o quê, meu amor? Pode ir no nosso Instagram, fabiocorrea.oficial, e deixar o seu relato, a sua sugestão, ou no meu, Raquel Correa, Raquel Correa, e deixar a sua sugestão de tema. Temos outros temas que foram pedidos por seguidores e por não seguidores que nos pediram outros temas, mas esse que eu entendo que não seja vivido só por esse jovem. Eu estou chamando jovem, mas não sei se ele é jovem, não sei. Só por essa pessoa que nos enviou esse pedido, eu acredito que ele é um tema que esteja presente em muitas casas. Porque se a gente parar para analisar, como mulheres que antigamente eu assistia novelas, telenovelas, e como mulheres eu vejo que a gente foi doutrinada através desses exemplos de relacionamentos vividos nas novelas, eh, a usar o sexo como moeda de troca. Porque se a gente analisar nas novelas, geralmente o sexo bom, o sexo gostoso, o sexo prazeroso era sempre vivido entre o marido e a amante, ou a mulher e o amante. Era raridade você assistir uma cena, porque isso é nítido, tem nas novelas, de uma relação boa, sabe, saudável entre o marido e a mulher. Quando existia essa cena, era quando o marido trazia uma joia. Verdade. Eu me lembro nitidamente da época que faz mais de. Davi está com 15 anos, então faz mais de 15 anos que a gente não assiste TV aberta, né? Essa foi uma das opções que tivemos aqui em casa, justamente por conta disso. Mas eu me recordo muito de quando eu era mais novo, assim como você, minha rainha. Eu acredito que você também que está nos assistindo, que a cena sempre se destacava no momento em que o marido chegava dentro de casa, né, com alguma joia presenteando a esposa. E ali começava-se a apresentar, né, o sexo como moeda de troca. Isso vai entrando no nosso subconsciente de forma subliminar, de uma forma que o que nós estamos vendo inicialmente, nossa mente, ela está captando, né? Mas visualmente a gente não está entendendo. Está sendo legal e tal, mas isso está sendo gerado de pouquinho em pouquinho no nosso interior.
a cada cena que a gente assiste, a cada novela, né, principalmente da TV aberta, mais conhecida no nosso Brasil, né. Então, esse tipo de cultura foi entrando pelas portas da sociedade de goela adentro, no passar dos anos. E isso foi sendo captado pelo meio feminino e colocado em prática dentro de seus lares. Confesso que esse tema é um pouco desafiador e delicado para a gente, porque graças a Deus nós temos uma vida saudável, um relacionamento saudável. Mas isso tudo também é fruto de desde o início do nosso casamento. Desde o início nós buscamos orientação, pessoas para nos ajudar, pessoas para ser espelho. Livros, Livros. YouTube, filmes. Desde o início do nosso relacionamento, o sexo, desde o início, era um dos pilares, de divórcio. Então, o sexo sempre foi uma prioridade. Desde o início, a gente criou a nossa rotina sexual. Então, isso não foi um fato que, a gente utiliza ou utilizou como moeda de troca, mas assim, esse caso desse seguidor, você percebe nitidamente que ele está ferido emocionalmente. Você percebe nitidamente que ele está machucado, porque você imagina você casado e você sentir como se a sua esposa te visse como um cliente e não como um companheiro. O sexo no casamento, ele foi dado por Deus como uma bênção onde o marido e a mulher eles pudessem, além de multiplicar, que tem esse fator da reprodução, isso é lógico, eles pudessem ter um prazer juntos. Se a gente for parar para pensar, o único momento que o casal se torna um é ali na relação, porque ele se torna um em intimidade, um em profundidade, um em conexão física e emocional. Então é um momento de uma intimidade, um vínculo de uma intimidade muito forte emocionalmente e fisicamente. Agora, para você que se casou com aquela pessoa amada, que espera que no seu relacionamento você vai viver esse amor, que você vai ter esse prazer genuíno dado por Deus e você, esse prazer ele é visto como uma barganha ou como uma troca, é muito doloroso, gente. É muito doloroso. E aí eu vejo um problema, porque o marido, ele mendigando por sexo com a sua esposa, é uma porta aberta para o inimigo. Porque a esposa ela não vai ter percepção, né, onde o marido, ele vai ter que mendigar, literalmente, por carinho da sua esposa, e o problema maior que eu vejo é ele começar, como esse rapaz já está se sentindo, ferido, frustrado, usado, né, onde só vai ter sexo no dia do recebimento do salário dele, ou se ele pratica algum ato muito bacana em sua casa com sua esposa, ou se ele chegar com algum presentinho para sua esposa, né, aí é o dia que ele vai ter sexo. Mas aí o tempo vai passando, eu vejo que isso pode vir ele a começar a cansar ele, por tudo isso que está acontecendo emocionalmente. E aí, a porta que começa a se abrir é uma porta que nós costumamos ouvir muito, que está abalando a sociedade cada vez mais,
que é o vício pela pornografia, tá? Por quê? Vai chegar um momento que o rapaz não vai ter mais dinheiro. Ele pagou as contas, pagou tudo, o mês tem 30 dias. E como é que vai ficar esse rapaz? Ele só vai ter amor de novo e ter relações com a esposa dele de novo no final do mês? E durante os outros dias, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida conjugal dos dois no dia a dia, a conversa, a interatividade, a comunicação, se tiver? E aí vem um outro perigo que é basicamente a esposa, com esse ato, está jogando o marido, de repente, para uma mulher do job, ou até para uma mulher que ele possa vir a conhecer na rua. Isso é muito perigoso, porque é nesse momento que o mal vai começar a agir, onde há a porta aberta. Também quando se trata-se de filmes, né, eh, tem muitas pessoas que gostam de assistir filme de terror, não assisto há muitos anos, mas eu me lembro de quando eu era mais novo, que alguns filmes principalmente de vampiros, né, onde o vampiro ele só entrava dentro da casa quando era permitido ele entrar. A porta era aberta, por mais que ele tivesse a porta, ele não podia entrar, a não ser que fosse dada a permissão. Então, trazendo, conjecturando para o mal, eis a porta. E se ele bater e eu permitir a entrada, como é que vai ficar esse casal? Eu acredito que aí, provavelmente, uma quebra desde o primeiro momento, se ele for tanto para a pornografia quanto a se deixar seduzir por uma outra mulher, vai ser uma quebra ainda mais forte no relacionamento deles. E dentro dessas colocações que você tá trazendo, se ele vier a cair ou com uma ou com a outra, que em nome de Jesus eu espero que não caia, no final a culpa vai recair só sobre ele. As pessoas não irão ter um olhar de amplo para olhar ambos os lados, porque veja bem, nesse caso, a esposa ela está usando o sexo como uma forma de controle. E ela tem o controle. E ele tem que se esforçar muito para merecer essa recompensa, digamos assim, para poder ele ter esse momento íntimo, quando na realidade é um momento que ele não é uma moeda, ele é uma bênção para ser desfrutada em comunhão Para os dois, para os dois. para os dois. E, assim, eu não acredito que essa esposa esteja fazendo isso conscientemente, eu não acredito nisso, gente. Eu acredito que hoje em dia, se a gente parar para analisar, não só nas novelas, nos filmes, hoje em dia é muito comum, isso virou até uma forma de brincadeira social, inclusive nas redes sociais, onde já vi vários reels nesse estilo. Dia do pagamento, eu não sei se você já viu. Dia do pagamento, a mulher toma banho, faz o cabelo, se depila, porque naquela noite vai ter. Então, inconscientemente, eu não acredito que essa mulher está fazendo isso conscientemente. Inconscientemente, ela está induzindo outras mulheres a irem pelo mesmo caminho. Eu já vi vários reels nesse estilo. Hoje em dia também é muito comum que, para o homem ter a relação sexual, ele tem que ajudar na tarefa de casa, ele tem que desempenhar vários papéis. Então, precisa estar tudo muito bem estruturado.
Ele precisa ajudar em casa, ele precisa ser um bom marido, ele precisa cuidar da esposa, ele precisa cuidar dos filhos, ele precisa seguir um padrão, digamos assim, ele precisa seguir um checklist. Ok, 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 ok. Beleza, hoje você vai ter sexo. A recompensa. A recompensa. Se você não seguiu todos esses padrões, esquece, Não tem sexo. não tem sexo. E assim, eu tenho percebido que é uma forma de brincadeira, é uma forma de conteúdo para casais, mas que por esse relato, eu acredito que ele tem se tornado real na vida de muitos casais. E aí, querendo ou não, se acende um alerta. Um alerta onde falta de sexo, a conexão diminui. Sim. Porque a relação sexual para um casamento, ele é um dos fatores extremamente importantes para o vínculo da conexão física e emocional. Se você parar para pensar, quando você e seu marido se amam gostoso, sabe quando você faz aquele amor gostoso com seu marido, você vai ver que os dois vão ficar bem, você vai perceber que seu marido vai ficar mais receptivo, mais amoroso, mais carinhoso, e a sua esposa também. Mas quando não há esse vínculo, observa no seu relacionamento. Faz essa análise, faz aquele amor gostoso com seu marido, pega ele de jeito, deixa se pegar também de jeito, joga ele na parede, chama ele de largatixa, ou não joga ele na parede, faz do seu jeito, do jeito que te dá prazer, do jeito que você sente prazer e do jeito que ele sente prazer. Experimenta e verifica se o seu marido não fica mais receptivo. Se a relação, o vínculo do casal não melhora. Então, quando você diminui essas liberações de hormônios que são extremamente importantes para a manutenção do vínculo, para a felicidade, tudo isso contribui para um afastamento do casal, que acaba sendo um afastamento que a gente nem se dá a percepção. Então, aí eu vou trazer vamos conjecturar hoje. Eu costumo ouvir muito isso. Muitas pessoas, tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino, expressarem que eu não consigo viver mais sem o celular. Então, se a pessoa ela se expressa dizendo: "Eu não consigo viver sem o celular de hipóteses alguma", imagina agora se esse celular some por algum determinado momento. A pessoa vai entrar em desespero, correto? Vai ficar procurando o celular onde quer que seja, até achar. Ou, vamos supor, que de repente venha a ser furtado. Piorou. Vai trazer várias emoções negativas. Agora vamos colocar esta mesma sensação negativa da perda em relação ao sexo, que foi negado e que está como moeda de troca. E aí? Como é que é essa sensação? Eu posso falar por mim, assim, eu não sei se todas as mulheres é assim, muitas vezes a gente se acha no direito de negar, né. O exemplo, tem vezes que eu tô super satisfeita com uma, mas que você quer mais de uma no dia. E às vezes eu nego essa segunda. E aí, no dia que eu tô querendo uma segunda e ele só tá querendo uma, que ele faz, digamos, jogo duro comigo, não é uma sensação muito boa. É uma sensação de desconforto, de frustração, de rejeição. E aí você fica assim: "Ué, mas por que que ele tá?" Porque quando é o homem na posição de ser rejeitado pela mulher, o sentimento que ele sente é frustração. Ele
automaticamente ele sente uma rejeição muito grande e uma frustração muito grande, mas ele não passa pela cabeça dele pensamentos como exemplo, tá com outro, isso, aquilo. Quando é da parte da mulher, se é o marido que nega, Primeira vez já vem na cabeça. Tá com outra. Tá me traindo. e não é só esses pensamentos, o que está acontecendo? Mas nunca foi o que. Quer dizer, a gente se acha no direito de negar. Ótima colocação. Mas vocês, como homem, quando vocês negam pra a gente não aceita. Pra gente é o fim do mundo. Então, assim, até nisso a gente não tem uma imparcialidade, porque você pode negar, mas eu não posso negar. E a gente, como casal que é pecadores em busca de redenção, porque essa é a verdade, a gente tem que olhar para o que Deus nos escreveu, para que o que ele nos orientou. E ele, em Coríntios, ele diz que o meu corpo pertence a você e o seu corpo pertence a mim. Eu devo fazer de tudo para agradar-te e você deve fazer de tudo para me agradar. E a relação sexual, eu acredito que entra nessa questão de um agrado mútuo, porque o prazer ele é mútuo e é um prazer muito bom. E assim, como mulher, como ele falou que você, não sei se você vai saber que é para você ou não é para você, mas assim, a nossa intenção aqui jamais é te julgar, tá? Mas assim, reflita você. E se ele te negasse? E se você o procurasse e ele começasse a fazer a usar o corpo dele como uma moeda de troca. Não, eu só vou fazer com você se você fazer aquela comida gostosa para mim. Não, eu só vou fazer com você se você me tratar com amor. Eu só vou fazer com você se você me valorizar como seu marido. Eu só vou fazer com você e usar o sexo para você como uma moeda de troca. Se ele esperasse no momento que você estivesse muito excitada, que a gente sabe que tem momentos que o nosso corpo parece que grita, e nesse momento ele te recusasse, você já parou para pensar nisso? Como você iria se sentir em relação a ele? Que pensamentos que iriam passar pela sua cabeça em relação ao seu marido? Pois é, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, você está gerando na cabeça dele. Então, será que vale a pena insistir nessa estratégia? Será que o caminho a ser trilhado é esse? Ou será que não é melhor vocês conversarem e discutirem uma rotina sexual? Uma rotina sexual que seja agradável para os dois. Porque, veja bem, eu vou falar por mim, nem sempre, aqui a gente faz todo dia, mas nem sempre eu vou para a relação sexual com desejo espontâneo. O desejo espontâneo faz mais parte da genética do meu marido, porque dependendo da roupa que eu botar, eu já para mim não. A grande maioria das vezes eu vou para a relação sexual com desejo responsivo. Quando ele começa a me tocar, eu penso, depois de tantos anos de casada, esse homem ainda fica assim por mim. E ele vai me tocando e eu vou alimentando a minha mente. E quando eu vejo, meu corpo já lubrificou, meu corpo já respondeu, meu corpo já está respondendo, e a gente chega na relação sexual e os dois têm um prazer muito, muito gostoso. Mas assim, será que esse é o caminho? Será que essa é a estratégia mais assertiva a você seguir? Será que esse marido merece ser tratado como um barganha, como uma negociação comercial? Será que foi isso que vocês acordaram quando vocês fizeram os votos de casamento?
No início do namoro foi assim? Não digo nem no namoro, mas eu vou falar no casamento, no início do casamento. Será que foi esse o acordo que vocês fizeram, os votos que vocês fizeram? O que levou a mudar? Por que mudou? E eu convido a você, minha querida, a fazer essa reflexão, a trazer esse peso emocional, esse sentimento de rejeição que esse homem está sentindo para você. Como você estaria? Como estariam as suas Se emoções? fosse ela se colocasse no lugar dele, Exato. porque é uma porta aberta para o inimigo, imperceptível, porque o inimigo ele vai trabalhar justamente na fraqueza, na porta da brecha que foi deixada. E ali ele vai começar a trabalhar aos poucos. Então, o marido passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, sempre da mesma forma. Ele vai se cansando em algum momento. E aí, nesse momento que vai se passando, ele tem as necessidades dele como homem. E aí vai vir um perigo, que é um perigo que hoje nós, com acesso à internet, vemos aí. Tem mulheres que nós costumamos ver, né, nas redes sociais, nos podcasts, que elas estão milionárias vendendo fotos, vendendo conteúdos nas redes delas. Isso é derivado de situações, creio que como essa, porque ali não vai ter somente solteiro. E aí que vem o perigo. O homem começa a acessar essas redes, aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aí ele vai consumindo, se alimentando daquela rede de pornografia. Isso, para ele, vai trazer algo muito bom inicialmente, mas aí ele vai ficando refém disso. E aí, ele podendo usar toda essa energia com a esposa dele. E desfrutar de uma relação mais saudável, de uma conexão emocional mais forte, de ambos se tornarem um em profundidade, um em unidade, um em, em conexão emocional e física, gente, espiritual, porque o sexo foi dado por Deus. Então, assim, eu convido a você que usa o sexo como uma moeda de troca ou como um esquema de recompensa e punição, como um esquema de controle sobre o seu marido. E essa estratégia que você está usando até hoje, se essa é a estratégia que você prometeu ao seu marido nos votos de casamento. Eu convido você a refletir sobre o que aconteceu durante a jornada, porque eu não acredito que foi sempre assim. O que aconteceu durante a jornada da relação de vocês que você chegou a esse ponto de usar o sexo como uma moeda de troca? O que se perdeu? O que se quebrou? Não tem como ser restaurado? Eu convido você a refletir se você usa o sexo como uma moeda de troca, se é questão hormonal, se não é questão hormonal, se é questão de lubrificação, se não é questão de lubrificação. Convido você a refletir se o seu corpo está funcionando bem. Se você sente prazer, se você nunca sentiu prazer, se de repente você, não sei se você foi abusada ou não foi abusada, porque quando a gente fala de relação sexual, é um tema muito sensível e é muito desafiador,
para a gente trazer esse tema, porque a gente não sabe como você está do outro lado. A gente faz apenas, a gente imagina. Mas sabe, tudo isso aqui tem jeito, e eu digo a você que seu marido verdadeiramente te ama, porque se ele não te amasse, ele não estaria preocupado em buscar ferramentas, em buscar meios para se comunicar com você. De repente, ele não sabe. Eu não sei, não conheço teu marido, não sei se ele é tímido, não sei qual é a personalidade dele, mas ele está querendo se comunicar com você, ele está querendo se sentir amado, se sentir valorizado, porque não é só a mulher que gosta de se sentir amada, não é só a mulher que gosta de se sentir valorizada, não é só a mulher que gosta de ser cuidada, o homem também gosta. O homem gosta de ser amado, o homem gosta de ser acolhido, o homem gosta de se sentir desejado. Eu falo por mim, geralmente na nossa relação é sempre ele que tem a iniciativa, mas quando eu tenho a iniciativa, o bichinho se derrete todo. Ou seja, ele gosta, o homem gosta de ser tocado, gosta de ser apreciado, apreciado pela mulher dele. Eu tenho certeza que ele te ama, eu tenho certeza que ele te deseja e ele quer se conectar com você de uma forma emocional, de uma forma genuína. Ele quer a mulher dele na cama. Ele não quer ser visto pela mulher dele na cama como um cliente da mulher. É. E imagina, se ele enxerga que ele é um cliente da própria esposa, o que ele pode vir a refletir sobre o que o mundo está oferecendo fora da casa dele, onde a barganha pode ser mais acessível do que ele está em casa. Aí é o perigo, porque lá fora a oferta é grande. E se esse homem não tiver maturidade, força, discernimento, mansidão, domínio próprio, e se esse cara não estiver buscando a Deus como sua rocha pilar, vai ser difícil. E, gente, as mulheres hoje em dia, elas não querem mais homens solteiros. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa que elas buscam homens casados, porque elas têm o melhor daquele homem e elas não precisam ter a responsabilidade de cuidar da casa, cuidar dos filhos e lavar cueca. Então, há uma investida muito grande nos homens casados. E, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com esse mundo, que parece que, assim, nós mulheres, nós estamos deixando de valorizar os nossos homens, de honrar os nossos homens, de fazer com que os nossos homens se sintam amados, se sintam respeitados, se sintam valorizados e se sintam cuidados. Então, minha amada, eu te peço humildemente, o seu esposo falou que você compartilha todo o conteúdo com ele. Para você compartilhar tudo com ele, significa que alguma coisa que a gente está fazendo aqui está servindo para você em algum aspecto. Então, humildemente, eu te peço, reflita as suas ações, reflita os seus comportamentos, reflita se essa é a estratégia certa, reflita se é esse a recompensa ou o castigo que você quer dar para o seu marido, porque ele não é nem recompensa nem castigo. Ele é uma bênção genuína de Deus para você e seu marido desfrutarem. Então, não espere o seu marido receber, não espere o seu marido te agradar. Invista nele, assim como ele deve investir para você. O seu marido não é o seu cliente.
O seu marido é o homem que você escolheu para se casar. Não foi eu que escolhi, foi você que escolheu para se casar. Então, conserte o que foi quebrado. Sente com seu marido. Da mesma forma, falo para esse jovem. Sente com a sua esposa. Fala com ela, explica para ela como você se sente em relação às ações e aos comportamentos dela. Fala para ela o que isso tem gerado em você. Que sentimentos, que pensamentos, porque na realidade os nossos pensamentos acabam se tornando comportamento lá na frente. Então, que pensamentos que você tem pensado acerca disso? E você, minha amada, evite que esses pensamentos mais para frente se tornem um comportamento. Sabem, conversem juntos, se necessário for, se for problema hormonal, se for problema, não sei, de abuso, se for problemas espirituais que também tem, busque aconselhamento, Ajuda, busque busque ajuda. ajuda, busque um terapeuta, busque um líder religioso, busque se consertar, fazer o acerto disso enquanto ainda é tempo. E lembre-se, se fosse ele fazendo isso com você, como é que você se sentiria? Eu não estou querendo de maneira nenhuma lhe julgar. Eu apenas quero que você tire isso do seu inconsciente, porque é um comportamento que, pelo visto, você já repetiu várias vezes, que acaba nem trazendo para sua consciência. E reflita, sabe? Joga a luz ali nele e mude seu comportamento. É. Reflexão. Reflita, observe, para que o seu casamento continue frutificando, para que o seu casamento continue sendo bênção e não deixar essa cultura midiática entrar na sua casa. Essa cultura que foi colocada através do tempo, dos anos, em nossos lares, onde fomos obrigados a engolir de goela abaixo, sem vontade nenhuma, pelo ato de ligarmos a TV e assistir aquela novela. Então, essa cultura foi sendo proliferada e isso é um problema que está já estabelecido na sociedade. E aí, como lutar contra isso? Porque isso entrou de uma forma subliminar na sua mente. E ele é seu marido. Ponha-se no lugar dele. Imagine se ele tivesse a mesma reação com você. Eu já ouvi muitos casos onde o rapaz não está fazendo nada, pelo contrário. O pobre coitado não está nem pensando nisso. Me veio aqui à memória um filme que todos nós gostamos muito, chamado As Branquelas. Tem um dado momento, logo na iniciação do filme, onde um dos irmãos ele chega, né? Ele demora poucos minutos para chegar em casa, a mulher já tá ligando para um monte de lugar, e aí ele entra, ela dando esporro nele e dando esporro nele, você já tá me traindo, coisa do tipo. Ele, amor, eu acho que eu precisava de mais tempo do que isso. Aí ele começa a contar desde o momento que ele saiu do trabalho até chegar em casa quantos minutos foi. E aí ela fica sem graça, né? E nem pede desculpa. Que é um filme de comédia, muito bom por sinal. Um dos melhores de comédia. Mas é uma reflexão. O homem não tá nem pensando em nada. Mas ele simplesmente negou para sua esposa da mesma forma que ela nega todo dia, todo mês. Aí o rapaz negou uma vez, duas vezes, já é rotulado que está traindo a esposa. Não, ele está me traindo, ele está pensando não sei o quê. Mas aí por que isso acontece? Eu acredito que é por dor de consciência.
Interessante. Entende? Fica aqui esse episódio de hoje É como um pedido de reflexão. para você refletir as suas ações, refletir os seus comportamentos e trazer à memória, traga à memória se o homem pelo qual você se apaixonou, você se casou, você escolheu para se casar, se ele está aí do seu lado. Se ele não está aí do seu lado, se a jornada da vida, as rotinas, a rotina, os altos e baixos do relacionamentos, as dificuldades fez com que esse homem se desviasse um pouquinho do caminho, chama ele para o caminho, converse com ele, dialogue com ele, crie uma rotina sexual, sabe? Explore o que é melhor para vocês dois, qual é a frequência que é melhor para vocês dois? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes por semana, 7 vezes por semana? Explore essas possibilidades e aplique no seu relacionamento. Sexo é bênção. Sexo é fonte de prazer para o casal desfrutar juntos. Você marido, você mulher, vocês são um casal em construção. Se esse pedacinho caiu, vamos juntar os tijolinhos, vamos construir de novo, vamos edificar de novo, vamos consertar. E se necessário for, busca ajuda, porque eu tenho certeza que esse homem lhe ama e que ele está buscando formas de fugir da tentação. Qual tentação, eu não sei. Mas ele está buscando formas de fugir da tentação. Então, reflita sobre o que você quer construir com seu marido. E se essa é uma porta que você deseja continuar aberta ou se você deseja fechar de vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento, que Ele ilumine a sua mente e traga à sua consciência as ações e os comportamentos que você e seu marido precisam corrigir. Assim, que esse episódio possa ter nos edificados como casal e possa servir para você como uma forma de reflexão e de endireitamento de caminho, de conserto, de reparação da sua construção. É isso aí. Terminamos aqui mais um episódio do Tá na Rotina podcast, toda terça-feira às 19 horas, toda sexta-feira às 19 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, que seja cada vez mais forte e inabalável na presença do Senhor sempre. E se você quer deixar aqui um comentário, é o que mesmo, meu amor? Tá na... Comente, curta, comente, compartilha. Se esse episódio tocou seu coração, se esse episódio serviu para te abrir luz, para te deixar, te trazer à consciência os assuntos que para você foram importantes, curta, comente, compartilha e se inscreva no canal. É muito importante para ajudar aqui o casal. O podcast Tá na Rotina para você. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, até a próxima!